Aula ao vivo de quinta-feira, vamos lá, que hoje o tema é como é que a gente começa a criar hábitos com a gente, com os nossos filhos. Eu fiz uma enquete no grupo e aí vocês votaram que a maior dificuldade hoje é conseguir que os filhos arrumem os próprios quartos. Se a gente for pensar, o problema não é a bagunça. A bagunça em si, ela é uma consequência do trilho, do trem da nossa família estar sem trilho. Imagina aí, faz um mapa mental aí, uma imagem mental na sua cabeça de um trem que ele não tem trilho para passar. A gente fala que aqui em Minas, né, tudo é trem. Mas o trem fica descarrilhado, sem um trilho. Quando a gente não tem estrutura e hábitos para nós e para os nossos filhos, a vida doméstica, a nossa rotina familiar, ela fica como sem trilhos. Mas como é que a gente forma trilhos? É isso que a gente vai aprender hoje. Hoje eu quero mostrar para vocês que educar não é controlar. Comando e controle é algo que fez parte do passado, mas hoje não cabe mais na educação consciente. Com todas as informações que a gente tem da ciência, da neurociência, de papel da infância na nossa vida, na estrutura de um ser humano, então muitos pais equivocadamente acham que educar é controlar. Não é. Mas existe uma forma que não é desgastante, que você consegue conduzir o seu filho, como diz a Bíblia, né? Conduz o rapaz no caminho que ele deve andar e nunca mais vai se desviar dele. Existe uma forma da gente conduzir esse caminho sem ter que controlar, sem ter que é, adestrar crianças. Não, crianças, cachorros a gente adestra, crianças a gente educa. Primeiro vamos entender então o que são os hábitos e por que eles sustentam a paz da casa. Hábito é a repetição de atos, bons ou ruins, até que eles se tornem automáticos. O nosso cérebro, ele tem mais ou menos, ele pesa mais ou menos 1,5 kg no nosso corpo. E ele é o órgão que mais requer energia. Por isso, inteligentemente, o nosso cérebro, ele é expert em economizar energia. E por isso que ele funciona por hábitos, que são gatilhos automáticos que fazem a gente fazer as coisas de forma repetida. Me conta aí, me conta aqui no chat. Que pé você colocou hoje no chão depois de descer da cama? Qual foi a primeira coisa que você fez assim que você abriu os olhos antes de levantar da cama? Se você respondeu pegar o celular, você não é minha aluna. Você não é meu aluno. Porque quem é minha aluna, quem é meu aluno sabe que este hábito é uma grande merda na sua vida. Não tem outra palavra. Eu fico tentando não falar algumas palavras, mas essa aí não tem como. Não consegui pensar no sinônimo. Quem acorda, abre o olho, pega o celular, faz uma grande merda no seu dia. Se você tem esse hábito, tem aqui no canal várias aulas que eu falo sobre isso, como eliminar isso e principalmente o porquê a gente não pode acordar e pegar o celular. Mas é um hábito. O pé que você colocou, a forma como você escovou os seus dentes, se você escovou o dente primeiro, tomou banho primeiro, penteou o cabelo primeiro, o seu cérebro não pensou, porque são hábitos que você repete dia após dia. Existem hábitos bons, por exemplo, tem pessoas que têm o hábito, como eu, de acordar e primeira coisa que faz, passo lá, né? Eu faço um shot de manhã, mas a primeira coisa que eu faço é escrever. Eu faço a escrita terapêutica, eu tiro da minha cabeça tudo aquilo que tá ali para zerar o meu dia. E depois faço a minha leitura e geralmente acordo o Will e a gente vai para academia nas primeiras horas da manhã. Então, esse é um bom hábito. Tem gente que acorda, pega o celular, fica scrollando rede social. Esse é um mau hábito. Mas os dois são hábitos. Os dois, o cérebro não precisa ficar pensando e decidindo o que eu farei hoje, tá? Então, isso é hábito. Eles podem ser bons ou ruins. Quando a gente começa a praticar
a intencionalidade de criar bons hábitos nos nossos filhos é como se a gente ajudasse com que a vida deles ficasse mais fácil. Desde que a gente desenvolva hábitos bons hábitos nos nossos filhos. Mas também pela forma como a vida hoje moderna funciona, a gente também pode estar desenvolvendo maus hábitos, como comer sempre açúcar, assistir muita TV, jogar muito no celular, tudo isso também são hábitos e que a gente implementa nos nossos filhos, muitas vezes sem consciência. A partir do momento que a gente tem consciência, é isso que é o propósito dessa aula, dar a consciência para vocês, dar a melhor forma de fazer, o passo a passo, e aí a gente consegue intencionalidade no nosso ato de educar. Uma criança, por exemplo, que ela aprende desde pequena a brincar com seus brinquedinhos e depois a guardá-los para tudo. Ela não vai guardar por cor, por carrinho, por boneca. Esquece essas besteiras que vocês tentam fazer aí. Ai, Aline, esses dias mamãe falou, Aline, eu comprei 4 baús para o meu filho separar os brinquedos por cores. Não vai separar. Pega um baú só. A criança vai colocar tudo ali, tá ótimo, tá? Ela não tem essa forma de pensar do adulto. Mas uma criança a partir de 2 anos e meio, pasmem, 2 anos e meio é biologicamente, cognitivamente preparada para brincar e guardar os seus brinquedos. Aline, por que meu filho não faz? Porque você não ensinou. Você não implementou esse hábito. Aline, mas ainda dá tempo de implementar? O meu filho adolescente não arruma o quarto. Claro que dá. É aquilo que eu falo. Nós, pais, precisamos ser bons reparadores. A gente nunca vai ter uma jornada perfeita. Eu que falo disso, que sou mentora de famílias, que estou todos os dias vivendo esse processo, ensinando pais, ensinando mães sobre maternidade e paternidade consciente, dou lá as minhas escapadas, erro também. Então, a perfeição, ela de fato não existe. E por isso que a gente precisa ser bons reparadores. Fizemos meleca, eu vou lá e reparo. É possível reparar? Porque o cérebro, hoje, a gente entende que existe a neuroplasticidade. A gente consegue reconfigurar, reprogramar aquilo que foi programado e mudar. Assim como um programa de computador, você vai lá, baixa o programa, muda de programa. Tem o seu celular, você baixa o aplicativo, tira o aplicativo, coloca o aplicativo novo, atualiza o aplicativo, o cérebro dos nossos filhos e o nosso também, né? Só que dos nossos filhos é muito mais fácil. É possível a gente reprogramar e refazer. Então, não existe, é tarde demais, meu filho já é adolescente, eu não ensinei a guardar os brinquedos, agora não limpo o quarto. Não, esquece isso, dá tempo ainda, tá? Então, se o seu filho não tem o hábito de guardar os brinquedos, ele pode, se ele tiver, não vai querer implementar isso com bebês, tá, gente? A partir de 2 anos e meio, ele é biologicamente, cognitivamente, ele tem coordenação motora para segurar um objeto e colocá-lo em um baú, em uma caixa, enfim, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, a criança que sabe que ela vai brincar e depois ela tem que guardar, você não vai ficar negociando com ela. Você vai tirar o estresse da negociação, porque ela já sabe, aquilo já virou um hábito, você começou a ensinar. Eu vou dizer também aqui nessa aula, fica até o final, gente, pelo amor de Deus, não começa aqui e já sai. Fica até o final, porque é um assunto muito importante, muito interessante, que vai ajudar muito vocês. Mas assim, se você não ensinou o seu filho, dá para ensinar, neuroplasticidade. Mas quanto tempo leva, Aline, para a gente desenvolver um hábito? Vou falar também, fica até o final que eu vou falar. Quanto tempo você vai treinar o seu filho e ele vai fazer disso um hábito. Bons hábitos são trilhos emocionais e o hábito traz previsibilidade. Previsibilidade traz paz. Se você ainda não pegou papel e caneta, você não é minha aluna, porque minhas alunas sentam aqui nessa aula com papel e caneta. Pega o papel e caneta, anota isso que eu vou falar de novo. Bons hábitos são trilhos emocionais para o trem andar no trilho. E o hábito traz previsibilidade, e previsibilidade traz paz.
Se a sua casa, se a sua família está caótica, está faltando previsibilidade. Se o seu filho faz muita birra, chora demais, não quer fazer as coisas básicas, está faltando previsibilidade. Bebezinhos, a gente sabe disso já, a ciência já traqueou isso. Bebezinhos que têm uma rotina estruturada têm mais segurança emocional e são capazes de desenvolver nesses primeiros anos de vida a inteligência emocional, o apego seguro, que é fundamental para como a vida vai acontecer mais tarde, tá? Então, previsibilidade. Vou repetir. Bons hábitos são trilhos emocionais. O hábito traz previsibilidade e a previsibilidade traz paz. Pensa aí agora e escreve aqui no chat para mim. Quem tá no Instagram também, vai lá e escreve aqui no chat. Pense em uma coisa que sempre gera atrito na sua casa. Pode ser qualquer coisa, desde tirar o prato da mesa, depois do almoço, seja lá o que for. Agora, faz uma reflexão ali. Existe um trilho claro para isso? O meu filho está consciente daquilo que eu espero dele? Ou cada dia é uma luta nova? Ai, filho, desliga a televisão porque você tem que dormir. A criança não tem previsibilidade da rotina de sono. E é fundamental para uma criança ter horário fixo para dormir, horário fixo para acordar. Inclusive, uma coisa muito interessante é que as crianças de hoje em dia estão crescendo menos. Olha que loucura! Estão ficando mais baixas por conta do ciclo circadiano que não está sendo completo. Existem crianças com obesidade comprovada por conta de não praticarem o ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano, Aline? É o nosso relógio biológico natural. É a gente entender que à noite o cérebro libera melatonina através da nossa pineal e a gente começa a entrar no sono. Uma criança que depois das 6 horas da tarde fica com olhos fixos na tela, o cérebro não vai liberar melatonina, vai ter uma melatonina tardia. E essa criança não vai ter os estágios do sono, e aí isso prejudica não só o crescimento, mas a inteligência dessa criança. Crianças escureceu não devem ter telas. Dentro da comunidade, eu tenho uma trilha lá que fala de contração, movimentos de contração com a sua criança, mesmo se ela for um bebê. E muitos pais começam 5 horas da tarde, movimentos de expansão, leva a criança no parquinho, a casa é aquela barulheira. Não vai ter sono de qualidade, não vai ter ciclo circadiano. Então é muito importante que coisas básicas da vida não seja uma luta diária, a partir do desenvolvimento dos hábitos. Agora vamos entender um pouquinho como criar trilhos que funcionam. As mães, né, principalmente as mães, as mulheres, elas são as doidas, que quando elas entram em contato com esse conhecimento, elas falam, Aline, na minha casa tá tudo errado, a criança tem horário para dormir, não tem horário para comer, ela escolhe o que ela come, não tem previsibilidade, não tem banho, não tem horário de tarefa, é tudo uma bagunça, é tudo caótico, eu preciso mudar tudo de uma vez. Errado. A gente não muda tudo de uma vez. A gente vai escolher um hábito. Uma situação para que a gente organize na nossa casa. Depois que a gente organizou essa parte, a gente vai para a segunda. Não queira mudar tudo de uma vez, sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Não tem jeito, vai ter frustração, tá bom? Então, é muito importante a gente entender isso, tá? Essa é a primeira parte. Não dá para mudar 10 coisas ao mesmo tempo. Escolha o hábito que mais traz caos e comece por ele. Primeira coisa, antes de ensinar o que fazer, defina por que fazer. Exemplo, quero que meu filho arrume o quarto. Por quê? Qual é o motivo? Qual é o propósito do seu filho arrumar o quarto?
Aqui em casa eu tenho uma frase que os meus filhos falam, ai, que canseira dessa frase da minha mãe, que é, do jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. Se você acorda de manhã e não arruma a sua cama, não estica a sua cama, não cuida basicamente do mínimo, o que vai acontecer, gente? Você não dá conta do seu dia. Inclusive, tem um livro fantástico, Arrume Sua Cama. Adoro esse livro. E eu sempre indico para os meus alunos adolescentes. Porque a primeira coisa do dia você precisa fazer. Você não vai deixar para outra pessoa. Você não vai chegar da sua escola e ter o seu quarto todo bagunçado. Então, essa é a minha frase. Arruma outra frase para você. Se for a respeito do quarto, por que eu quero que meu filho arrume o quarto? Porque eu quero que ele aprenda a responsabilidade, porque eu quero que ele tenha gratidão, porque eu quero que ele tenha cuidado com aquilo que ele tem, que ele valorize aquilo que ele tem. Crianças que mantêm o quarto todo bagunçado não têm gratidão, são crianças ingratas, infelizes, reclamonas. E isso, gente, a gente vê. Criança precisa ter responsabilidade com as suas próprias coisas desde pequeno. E hoje essa geração está perdendo o parâmetro disso. Eu não quero que meu filho arrume o quarto para castigá-lo, para tornar a vida dele difícil. Eu quero que ele arrume o quarto para que ele seja responsável. Então, isso é muito importante. A gente também tem que entender que a repetição e a constância, elas são um mantra de uma maternidade, de uma paternidade consciente. Tem um pai, que ele é meu aluno, se ele assistir essa aula, se ele estiver aí, ele vai se reconhecer. Ele fala assim para mim, Aline, eu canso de repetir. E eu falo para ele, você vai repetir até quando seus filhos tiverem 23 anos, porque é só aí que o cérebro fica maduro o suficiente para ter todas as habilidades finas, né? Que eu gosto muito do Dr. Daniel Siegel, que ele escreveu 2 livros que eu super indico, O Cérebro da Criança e O Cérebro do Adolescente, e ele compara o cérebro com andares da nossa casa. É só com 23, 24 anos que seu filho vai ter o 3º andar do cérebro. Até então, o cérebro dele está em reforma, em constante mudança. Então, com 23 anos, você deveria parar de repetir. A gente vê muitos casos de adultos disfuncionais que ainda dependem dos pais, que moram com os pais, que dependem financeiramente dos pais, que não atingiram esse 3º andar do cérebro. Mas isso é papo para outra conversa. Tiveram uma educação disfuncional. Não conseguiram se tornar funcionais a partir de 23 anos de idade. Isso é muito sério, gente. O que a gente vê aí de adulto disfuncional, sem habilidades de vida, é demais, né? Então a gente precisa ter clareza e precisa repetir. Constância. O hábito se forma quando a repetição vence a resistência. Muitas mães começam a parentalidade consciente e falam assim: Aline, meu filho não está dormindo no quarto dele. Não funcionou. Tá. Quanto tempo você testou? Ai, Aline, 1 semana, 1 mês. Pouco. É muito pouco. A gente precisa de muito mais semanas para consolidar um hábito. Então, não vem com essa balela de ai, Aline, não funciona se você não testar o tempo suficiente com constância. Quando se trata de um hábito, mães de crianças pequenas. Aline, eu quero que meu filho siga o ciclo circadiano. Que ele durma na janela de 6h30, 7 horas, 8 horas, no máximo, crianças pequenas precisam estar dormindo. E eu quero implementar esse hábito. Só que sexta-feira eu tenho a minha cervejinha e eu levo ele. Na quarta a gente janta fora e a gente chega tarde. No domingo tem a igreja e a gente sempre vai na igreja depois das 8. Não vai funcionar. Você está quebrando a constância. Para que você implemente este hábito, ele precisa ter uma previsibilidade. Aline, quer dizer que a gente tem que ser inflexível? Não. Mas na formação desse hábito, sim.
Você não vai mais na igreja depois das 8. Você não vai mais no happy hour e levar seu bebê pequeno. Se você quiser implementar ciclo circadiano, você precisará abrir mão disso durante um tempo. Aí, quando isso se forma de fato um hábito, aí você consegue fazer mudanças. O Luca, meu filho, dorme muito cedo, na maioria das vezes. Hoje ele não vai dormir cedo, porque hoje a gente tem um evento da escola dos nossos filhos e ele vai com a gente. Ai, Aline, mas aí amanhã ele vai ter dificuldade de dormir? Não, provavelmente ele até dorme sentado lá, né? Enfim, a gente tenta vir para casa o mais rápido possível, porque se a gente está num restaurante muito tarde, o Luca não aguenta, porque desde muito pequenininho eu implementei o ciclo circadiano nele. 6 horas da manhã, às vezes, sábado, domingo, tá lá, acordando. Por quê? Porque é hábito. Depois que o hábito se forma, a gente consegue ser mais flexível, mas enquanto a gente está formando o hábito, esquece. Não dá para ficar flexibilizando 1, 2, 3 vezes na semana, não vai funcionar. Então, isso é muito importante. Repetição com clareza. Eu adoro essa parte da criação de gatilhos naturais. Todo hábito vem junto com um gatilho. Vou explicar. As pessoas que fumam, né? Que fumam cigarro. Tem uma moça que trabalha aqui em casa que eu amo ela. Ela cuida da minha casa de uma forma maravilhosa, mas ela tem o hábito de fumar. E aí ela me falou assim, Aline, eu pego café, aí me dá vontade de fumar. Então eu prefiro no período da tarde nem tomar café, porque se eu tomar o café, se eu sentir cheiro de café, eu tenho vontade de fumar. Ela tá diminuindo bastante o cigarro. O que é isso? É um gatilho natural. Tomo café, sinto vontade de fumar. Pego o meu celular, pensa o gatilho do celular das redes sociais. Isso acontece comigo. Com certeza acontece com vocês. Vou pegar o celular, por exemplo, para pagar uma conta. Aí eu desbloqueio o celular, eu já dou de cara lá com o Instagram ou com o WhatsApp. Eu vou lá e abro o Instagram, fico lá scrollando, abro o WhatsApp, vou lá checar as mensagens. Aí eu penso assim, o que eu vim fazer mesmo no celular? Eu tinha alguma coisa para fazer. Mas eu me perdi ali nas redes sociais. Esse é o gatilho de ficar nas redes sociais. Você desbloqueia o celular e já dá de cara com o Instagram, com o WhatsApp. O que eu, Aline, faço? Se você quiser ficar menos nas redes sociais, faça isso. Eu coloco Instagram, WhatsApp no segundo plano. Para que eu chegue lá, eu preciso ir para o segundo plano. Ele não fica ali na minha cara, porque se ele ficar na minha cara, eu vou perder meu tempo, meu precioso ativo, que é o tempo, nas redes sociais. Então, se você quer ter esse hábito de ligar o seu celular, não ficar perdendo tempo nas redes sociais, dificulta o acesso às redes sociais. Tira todos os sonzinhos, se você trabalha pelo computador e às vezes deixa notificações, já falei disso em outras aulas. Quanto que isso quebra o nosso modo focado e a gente fica um cérebro entrando em modo difuso, modo difuso, modo difuso. De tanto entrar em modo difuso, a gente perde a capacidade de se concentrar. Tudo por causa de notificação, de mensagem. Chega a notificação o dia inteiro, se a gente deixar o dia inteiro. E aí o dia inteiro você fica olhando, o dia inteiro aquilo tá piscando. Tira isso da sua frente. Então, isso são os gatilhos. Existem os gatilhos que levam a hábitos ruins, que prejudicam a nossa vida, mas também a gente pode usar esse conhecimento para construir gatilhos interessantes. Exemplo, vamos pensar no que vocês votaram sobre a dificuldade do filho manter o quarto arrumado. Começa a falar para o filho, depois do banho, o que é que a gente faz? Arruma o quarto. Quando termina de brincar, o que é que vem? Guarda os brinquedos. Isso são gatilhos. Eu crio gatilhos, tá? Esse é o exemplo da arrumação, mas dá para fazer com tudo. Quer que o filho comece a se comprometer de tirar o prato da mesa. Terminamos o jantar, o que a gente faz? Tira o prato da mesa, vai lá, raspa o resto de comida no lixo, coloca o prato na pia ou coloca o prato dentro da lava-louças. É um gatilho, todo mundo acaba de comer, vai lá. É uma trilha, percebe? É igual. Eita!
Barulhão aqui passando. É uma trilha. A gente pratica, pratica, pratica. Daqui a pouco você tá comendo, terminou de comer, você não pensa mais naquilo. Eu acordo e eu tomo pelo menos 1 litro de água. Eu nem penso. Às vezes eu vou no meu quarto e vejo lá a garrafa vazia. Eu falo, nossa, essa garrafa vazia, foi a água que eu tomei de manhã, assim que eu acordei. Isso virou realmente um hábito. Às vezes eu até quero dormir mais tarde. Quando acontece de eu dormir um pouquinho mais tarde, às vezes no final de semana, eu acordo, parece que o meu dia tá esquisito. Aí eu falo, nossa, eu não escrevi nada hoje, vou lá escrever. Mesmo que seja assim, por 1 minuto, vou lá e escrevo uma frase. Mas é um hábito. Ir para academia. O dia que não vai na academia, meu filho, Levi, é mestre nisso. Ele fala: nossa, meu dia hoje não foi bom, faltou alguma coisa porque eu não fui na academia. Então o cérebro ele começa a sentir falta daquele hábito, tá? É por isso que também quem fala assim, eu vou ficar sem olhar as redes sociais, eu vou ficar sem comer açúcar, o cérebro grita pedindo, porque ele funciona através dos hábitos. Então, cria esses gatilhos naturais. Depois do banho, o que tem que fazer? Ou depois do almoço, o que tem que fazer? Depois da tarefa, né? Eu repito muito isso pro Luca. O Luca tinha mania de fazer a tarefa. Aí ele olhava para mim assim, tô muito cansado. Cola a minha tarefa e guarda o meu material. No começo, até ficava com dó, assim, né? O ano passado, primeiro ano, que estava nessa fase de alfabetização, eu tinha um pouco de dó dele, né? Porque era bastante coisa, né? Aprendendo a ler, a escrever, enfim. Mas aí depois eu comecei a falar, não posso ficar todos os dias guardando, colando a tarefa dele. Aí eu começo assim, você terminou a tarefa, Luca, o que a gente faz agora? Olha, comecei a deixar a cola do lado do estojo. A gente cola a tarefa. Agora ele já recorta, cola a tarefa, pega o negócio da folha, joga ali no lixinho da cozinha, volta, guarda todo o material dele. Ele tem uma mania super engraçada que é arrumar todos os dias o lápis, a canetinha, tem os lugares específicos. Às vezes, quando eu vou ajudá-lo, ele fica bravo. Não, você não sabe que jeito que é meu estojo. Então a gente já criou essa rotina, esse hábito, e hoje só vai. Então, isso é muito importante a gente ter esses gatilhos. Uma coisa que eu adoro e que eu aprendi com uma aluna minha, Andréia Dabos Dalan, se ela estiver aí. Não sei se ela tá, mas com ela que eu aprendi isso. Ela repete, né? Os filhos dela repetem isso. Eu posso, eu consigo, eu treino, eu faço. O que é isso? São mantras educativos. Porque a gente trabalha muito com as crianças a resiliência, né? É uma família que eu mentoro e a gente trabalha muito em cima dessa questão da resiliência. E ela criou esse mantra, eu falei, gente, isso é genial. Eu posso, eu consigo, eu treino e eu faço. Olha como isso é empoderador. Mas a gente também pode usar essa ideia da Andrea, do mantra, para essas frases de pertencimento familiar. Por exemplo, aqui em casa, cada coisa tem o seu lugar. Quem cuida do que tem, recebe mais. A casa arrumada é o espelho da mente tranquila. A minha frase aqui em casa, o mantra que os meus filhos fazem cara de paisagem, mas eu sei que no coração deles, um dia eles vão repetir, vão usar muito isso, que é até do livro, eu falava que era uma frase do estoicismo, mas o Will me corrigiu, realmente não é do estoicismo. É do livro Mente Milionária, tá? Que é do jeito que você faz uma coisa, você faz tudo. E também é uma frase que combina muito com o que Jesus disse. Quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Gente, faz muito sentido. Então, essa é uma frase, um mantra que eu repito aqui em casa. Cria o seu. Qual o hábito que você quer criar na sua família, que você quer começar aí com os seus filhos? Cria esse mantra. Ajuda demais, tá? E aí também é muito importante a gente dar consequências. Consequência não é punição, não é castigo, mas é como a vida funciona. A gente vive num universo que uma das leis universais é da ação e da reação. Isso, inclusive, é física.
Tudo aquilo que tem uma ação vai ter uma reação de volta. Se eu soltar um elástico, o elástico vai até aqui, ele volta para mim. Então, ação e reação. E aí, a consequência é exatamente essa ideia que o meu filho precisa adquirir na infância de que tudo tem uma consequência, boa ou ruim, depende da ação. Então, se o brinquedo não for guardado, vou dar um exemplo que eu já fiz muitas vezes aqui em casa com os meus 2 filhos mais velhos e com o Luca, o brinquedo não foi guardado. No outro dia, ele vai descansar na prateleira. Por quê? Porque não foi guardado. Então, você perdeu o direito de brincar com ele. Isso não é punição, castigo, isso é consequência. Quando as crianças estão ali disputando um brinquedo, sei lá, estão disputando esse gibizinho, um quer, o outro quer, peraí. Quando vocês estiverem prontos para brincar com isso aqui, eu devolvo. Quando vocês entrarem num acordo, isso não é punição, isso é como a vida funciona, tá? Mesma coisa sobre absolutamente tudo. Não foi, não cumpriu o combinado de vocês, precisa ter consequência, gente. A criança precisa entender que nós vivemos um universo de ação e reação. O que acontece com essa galera que está aí entrando para o mercado de trabalho sem ter tido uma educação consciente, uma parentalidade consciente, completamente sem base na vida, achando que só por eles existirem, o alecrim dourado, eles vão ter um cargo de gerência. Eles não estão mais, nós estamos vivendo uma geração que não tem resiliência, que desiste na primeira dificuldade. Nós estamos vendo pessoas muito enfraquecidas emocionalmente. Qualquer coisa vira um burnout, qualquer coisa está se afundando numa depressão. O que é isso? É a fragilidade emocional de uma sociedade adoecida que não teve esse entendimento de que existe ação e reação. As coisas não caem do céu, não descem do céu porque você é o alecrim dourado. Mostra isso na prática para o seu filho. Um exemplo, assim, aqui em casa do meu filho, ele gosta muito de desmontar as coisas. Então, ele ganha um brinquedo, ele quer saber como é que funciona e tá tudo certo. Mas essa semana, a bendita e abençoada semana da criança, do cabelo maluco, da mochila maluca, do dia disso, do dia daquilo, né, que deixa a gente meio enlouquecida, tinha o dia do brinquedo preferido. Aí ele tinha ganhado um avião, ele não sabia onde é que estava o avião dele, e ele tinha ganho alguns brinquedos há um tempo atrás que ele desmontou. E aí ele olhou e falou: não sei onde está meu avião, isso aqui eu não quero levar, eu quero um brinquedo novo. Você pode ir lá na loja e comprar para mim? E aí o Will falou: não, filho, não podemos, né? Você leva o que você quiser, leva seu Lego, mas a gente não vai comprar um brinquedo novo só para você levar na escola e ter o seu brinquedo favorito. Isso é ensinar causa e consequência na prática. Ai, Aline, que maldade! Você não tinha dinheiro para comprar um brinquedo para você. Claro que eu tinha. Brinquedo hoje é uma coisa que as crianças recebem muito. Eu tinha 2 datas que eu recebia brinquedo dos meus pais. Nem era Natal, porque meu pai chamava de brinquedo do 13º. Ganhava brinquedo do 13º. Eu lembro que meu pai dava um tênis Nike. Nike era um tênis muito bom. Para mim e para o meu irmão, mas uma vez por ano. E a gente tinha que fazer aquele tênis durar. E o meu pai, né, era uma pessoa com bastante condição financeira, não tinha escassez. Mas ele falava que a gente precisava aprender a dar valor nas coisas. E assim que eu fui criada, e existem muitas coisas na minha educação que eu procuro não repetir com os meus filhos, mas existem muitas coisas muito boas também. Então, ensinar causa e consequência não é ser malvado, não é ser maldoso, é mostrar para a criança como a vida funciona na real. Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas emocionalmente enfraquecidas, que não entenderam o jogo da vida. Tem uma frase de Jesus que eu amo, amo, e eu tô sempre falando ela nas aulas.
Jesus falou: no mundo tereis tribulação. Ou seja, vai ter BO. É problemático viver essa existência. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu passei por coisas e eu dei conta. Mas Jesus avisou que não ia ser mamão com açúcar. A vida real é cheia de desafios. Mas se o seu filho não tem esse treinamento de causa e consequência, quebrou um brinquedo, você vai lá dar outro. Brigou na escola, você vai lá e acusa a professora e fala: essa escola que não sabe lidar com meu filho. Você está sempre tirando do seu filho a possibilidade dele se frustrar. Meu amor, o seu filho vai ser uma pessoa disfuncional e a culpa é sua. Porque é você que está construindo um ser humano sem hábitos, sem causa, sem consequência. É você. Talvez na melhor das intenções, mas se você está nessa aula, agora você vai mudar. Porque as crianças precisam viver causa e consequência. Precisam. Isso é o que forma seres humanos fortes. Seres humanos criados sem frustração, sem causa e consequência, vão ser disfuncionais. Não vão dar conta da vida real. O que a gente mais vê adolescentes que têm a primeira experiência amorosa, tem uma frustração, namorado terminou, ameaçam tirar a vida. Olha como isso é sério. Na minha primeira frustração, na adolescência, não tive repertório porque tive uma mãe e um pai ali consertando tudo para mim. Aí vou ter a minha experiência, a pessoa não quer mais ficar comigo. Eu falo: ó, mudei de ideia. Tô gostando de outra pessoa. Não dou conta. Não quero mais viver. Mas a gente vai olhar, a causa tá na infância. A causa tá em pais e mães. Meu pai, gente, eu sempre falo do meu pai porque meu pai é meu herói. Eu adoro meu pai. Meu pai, ele fez muito tempo parte da Igreja Católica, que faz um trabalho com as pessoas dentro das cadeias, né? Que estão em presídios e tudo mais. E eu me lembro que eu tinha o Levi e a Lavínia bem pequenininhos. Eles eram bebezinhos quase. E o meu pai no carro, assim, me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Meu pai falou assim: filha, eu cheguei hoje da penitenciária, fui lá fazer um trabalho, né? De evangelização com as pessoas lá. E está lotado o presídio de jovens que tiveram boas mães. Não seja uma boa mãe. Aquilo me assustou. Falei: como assim, pai? Com 2 bebês, o que eu mais quero é ser uma boa mãe. Ele falou assim: filha, a mãe precisa ser chata. Nunca deixa de ser uma mãe chata. Aquela mãe que exige, aquela mãe que cobra, aquela mãe que mostra o caminho certo. Que a prisão está cheia de boas mães, de filhos que tiveram boas mães, aquela mãe que ia na escola brigar, com a professora, com os outros coleguinhas, que o filho era um santo, aquela mãe que não deixava a criança cair, machucar, ralar o joelho, porque ela estava protegendo. E essa é a consequência de pessoas muito jovens na penitenciária. E eu nunca mais esqueci isso. Então, esse adendo aí na aula, né? Esse parênteses. Cria no seu filho causa e consequência. Se ele não está cumprindo um combinado, aquilo precisa ter uma consequência. A gente precisa ensinar as crianças a cuidarem do próprio espaço, entenderem o valor das coisas e sentir orgulho do que constrói. A gente precisa mostrar para a criança, e isso eu falei muito na aula sobre autoconfiança, o quanto que a gente ficar elogiando os nossos filhos, achando, acreditando que a gente está fazendo bem para eles, tira deles o poder de ter autoconfiança. Então, sentir orgulho do que constrói. Fiz um desenho, fiz um texto. Hoje eu atendi uma menina, incrível ela está escrevendo um livro, né? E faz parte da minha mentoria revisar o livro com ela. E eu fiquei muito orgulhosa do que ela estava escrevendo, mas eu me segurei. Eu falei: e aí? O que você achou do que você escreveu? Aí ela falou: Aline, eu tô orgulhosa de mim.
Aí eu falei, eu também tô orgulhosa de você. Mas eu quis ouvir dela primeiro. Porque não faz sentido a criança só sentir orgulho dela se você mostrar para ela que você sentiu orgulho e ela, por tabela, vai lá e falar, ah, então isso aqui realmente tá bom. Não, ela precisa olhar e falar se tá bom ou não. Porque é que aquilo pode melhorar. Então é assim que a gente constrói a autoconfiança. Se você não assistiu essa aula, assista, porque ela é incrível. Ela é a penúltima aula que eu fiz, né? Foi da criança interior da semana passada, da semana retrasada, ela ainda tá aqui no canal, tá? Então, o que que isso, sentir orgulho do que constrói, tem a ver com os hábitos? Mostrar para a criança que o quarto deve ficar arrumado. A gente precisa tirar foto, usar etiquetas, caixas coloridas para tornar o objetivo visível. Eu falo que educar crianças é mostrar para elas o que a gente espera delas. Quando a gente entende isso, a coisa anda, tá? Então, quando seu filho arrumar o quarto, você fala para ele: olha como o quarto ficou gostoso de estar. É assim que a gente vai fazer todos os dias. Divide a tarefa. Espero que vocês estejam anotando, porque isso aqui são passos práticos. 1. Tornar o objetivo visível. Tira foto do antes, tira foto do depois, coloca etiqueta, isso aqui fica aqui. Mostra para a criança, faz junto com a criança, tá? 2. Dividir a tarefa. Eu nunca falo pro Luca, Luca, arruma o seu quarto. Eu começo assim, Luca, vamos guardar esses brinquedos que estão aqui no chão? Luca, agora vamos organizar os livros? Agora vamos colocar os carrinhos na prateleira? Agora vamos estender a cama, porque aí a gente faz os objetivos ficarem menores. E isso não só para criança, para a vida. Você fala assim, vou escrever um livro. Eu escrevi um livro. Como é que eu escrevi o meu livro? Quando eu escrevi meu livro, foi na época assim mais tumultuada da minha vida. Mas eu tinha um compromisso de escrever um parágrafo. Se eu tivesse que sentar todos os dias para escrever um livro inteiro, eu ia procrastinar. A gente procrastina tudo que é grande. Mas eu falava, eu vou sentar, vou escrever um único parágrafo. E assim foi. Então, divide. Divide aquele objetivo grande, quebra em pequenas partes. Isso é a máxima, né, da alta performance. Crie gatilhos fixos. Filho, antes da gente dormir, o seu quarto precisa descansar também. A frase vira o lembrete e aí se torna o gatilho do hábito. É só um exemplo. Participe junto no início. Você é a vontade auxiliar do seu filho. No começo, quando você está praticando esse hábito com ele, começa a ajudar. Depois, começa a observar. E com o tempo ele vai fazer aquilo sozinho. Por quanto tempo, Aline? Vou falar. Lembra que eu falei que no final da aula eu diria em quantas semanas a gente consegue fazer com que a criança aprenda um novo hábito? Calma lá. Mas lembra dessa parte. Eu no começo ajudo, depois eu observo e com o tempo meu filho faz sozinho. Reforce sempre o esforço. Mostre para a criança a jornada. Tem um livro que eu sempre indico também para os pais, que é Mindset. Existem pessoas que não progridem na vida porque têm um mindset fixo. Aquela ideia de, se eu sair da minha zona de conforto, eu não vou dar conta. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a terem um mindset de crescimento, que é, mesmo que é difícil, eu vou aprender essa nova habilidade. Então, a gente mostra a jornada. Filho, você viu que você se esforçou e o seu quarto ficou mais gostoso, tá mais leve? Quando o espaço fica em ordem, nosso coração também fica. E mostrando para a criança que valeu aquele esforço, valeu aquela jornada, tá? E o hábito, ele é uma formação da vontade e da autoestima. Hábitos não tiram a liberdade, eles a constroem. Existem muitos adultos e assim, em várias situações de mentoria, de treinamento, eu já ouvi de muitos adultos indisciplinados que não constroem nada na vida dizerem assim: eu gosto de fazer da minha vida o que eu quero. Como se hábitos como acordar mais cedo, estudar, tirassem da pessoa a liberdade. Na verdade, os hábitos, eles constroem a liberdade, eles não tiram a liberdade.
Uma criança que tem uma rotina previsível é uma criança segura. A repetição do bom hábito fortalece a vontade e a vontade firme é a base da autoestima. Nós vivemos hoje uma crise de autoestima nas crianças. Crianças que não têm autoestima. E sem autoestima a gente não chega em lugar nenhum. Se a gente está buscando ainda validação em coisas, em pessoas, em elogios, no que quantas pessoas estão aqui assistindo a minha aula ao vivo. Se não tiverem tantas pessoas, a minha aula não é boa. Esquece. Isso é uma bobagem. Porque eu, Aline, independente de ter alguém assistindo essa aula, eu sei quem eu sou. Eu sei o valor que eu entrego. Eu sei que faz sentido porque são coisas que eu pratico e que eu vivencio e que as pessoas me pagam caro para que eu ensine elas o que eu ensino aqui de graça toda semana. Então, não fico esperando que alguém bata nas minhas costas e fale: Aline, sua aula foi incrível, porque eu sei quem eu sou. Isso é autoestima, isso é autoconfiança. E é isso que a gente precisa ajudar os nossos filhos a sentirem. Eu não estou feliz só porque eu tenho um X número na minha conta bancária. Eu não estou feliz porque eu tenho X seguidores. Eu não estou feliz porque fulano me elogiou. Não, isso não é autoestima. Isso é fragilidade emocional. Eu tenho autoestima porque eu sei quem eu sou. Eu sei os meus pontos fortes, os meus pontos fracos e eu integrei. Jung fala que a gente consegue acessar a nossa self, o nosso eu divino, nosso melhor aspecto. Eu adoro estudar Jung. Quanto mais eu estudo Jung, mais eu sei que eu nada sei. Quanto mais eu estudo Jung, mais eu sei que eu precisaria de muitas existências para desvendar a alma humana. Ele foi um cientista da alma humana e eu sou apaixonada por Carl Jung. E Carl Jung diz que a gente acessa a nossa self, a nossa melhor parte, nossa melhor performance quando a gente integra luz e sombra. Quando eu olho para minha sombra e convido ela para habitar em mim. Enquanto eu estou ignorando, dizendo não quero olhar para esse aspecto da minha personalidade que é feio, que eu tenho vergonha, que é nojento, eu não chego na minha self. Essa sombra grita, grita, grita e uma hora ela aparece da pior forma possível. Então, autoconfiança é saber, eu não sou 100% boa. Eu não sou 100% luz. Eu tenho isso para melhorar. Isso aqui em mim é feio, é podre. Mas eu sei que tá junto. E eu aceito e integro. Entende? Isso é autoconfiança. E é isso que a gente precisa ajudar as crianças a terem com hábitos. Hábitos não tiram liberdade, eles constroem. E a repetição fortalece a vontade e a vontade firme é a base da autoestima. Quando uma criança consegue dormir sozinha, arrumar o seu quarto, comer sem distração, ela sente: eu sou capaz. A pior forma de eliminar a autoestima e a autoconfiança das crianças é fazendo por elas o que elas já fazem, já são capazes de fazer sozinha. Um bebezinho que está aprendendo a caminhar, que está tentando subir na cama, a mãe vai lá e pega ele com medo dele cair. É claro que tem coisas que a gente não vai deixar o nosso filho correr riscos. Mas se o meu filho tá ali, ele é capaz de subir a cama, eu vou observar, vou estar do lado. Se o meu filho já consegue colocar a roupa, eu não vou colocar por ele porque eu tô com pressa. E aí o meu filho olha e fala: eu sou capaz, é minha mãe, acredita em mim. Entende a importância disso, tá? Então, gente, eu quero fazer um compromisso aqui com vocês. Junto comigo. Escolhe um hábito por vez. Dê a ele um destino, um propósito. Use gatilhos e frases de lembrete. Repita com consistência e seja o exemplo que você quer que o seu filho siga. Pegue um papel, se você não pegou ainda, espero que você já tenha pego. Escreve aí. Qual o trilho da sua casa precisa ser reconstruído? E qual pequena ação você já vai começar, não na segunda-feira, amanhã, sexta-feira. Sexta é um bom dia para se começar qualquer coisa. Amanhã.
A rotina, ela não precisa ser uma guerra. Quando a gente cria trilhos de amor e consistência, o lar vira um lugar de paz e não de cobrança. Ou seja, todas as pessoas que habitam esse lar entendem o que é esperado delas e fazem, não por cobrança, mas por hábitos. Combinado? Se você quer entender mais sobre esse assunto, todas as vezes que eu apareço aqui ao vivo, a gente compartilha a oportunidade de vocês conhecerem a plataforma Servaline Leite. Vai passar aí para vocês verem como que é. Quem tá no YouTube, quem tá no Instagram não vê, tá? Como que é a plataforma Servaline Leite? É uma comunidade de mães e mulheres reais, assim como eu, assim como você, que estão buscando melhorarem a sua performance, que estão buscando reencontrarem consigo mesmas, porque eu falo que uma coisa que tem mais possibilidade da gente se perder da gente mesma é quando a gente vira mãe. A gente se afunda na maternidade se a gente não tiver consciência. Então, a comunidade A Servaline Leite é um espaço para que a gente volte para a gente mesma, para que a gente eduque com consciência, para que a gente entenda mais sobre a infância, sobre relacionamentos, sobre comunicação. Tá tudo lá. E também é uma plataforma, uma comunidade que tem os encontros ao vivo, que eu pessoalmente cuido de cada pessoa que está lá dentro. Eu pessoalmente seguro na mão e mostro esse caminho. Então, vai subir o QR Code com a assinatura. Você tem a oportunidade de fazer a assinatura anual, 12 de R$ 23,48. É um preço muito, muito acessível para qualquer pessoa. A oportunidade da plataforma é ter pego o MEP, que é a metodologia da minha mentoria, que hoje tem um custo elevado, nem todo mundo consegue fazer a mentoria, foi pegar o MEP e levar para a plataforma e ajudar todas as pessoas. Todo mundo consegue pagar 12 vezes de R$ 23,48. É um valor muito acessível. Então, se fez sentido para você, vem para o lado de cá. Curta esta aula, compartilha, escolhe uma pessoa, uma única pessoa, não é para compartilhar com todo mundo da família, não é para compartilhar com todas suas amigas. Escolhe uma pessoa, manda essa aula para ela e ela vai saber que ela é especial para você. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque isso ajuda com que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Hoje a internet está cheia de coisa ruim. Mas, como disse Mandela, não o que me assusta não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Eu estou aqui, o meu conteúdo é para ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. Eu não estou em silêncio. Todas as semanas eu entrego isso aqui para vocês de forma genuína e gratuita. Me ajuda a espalhar essa mensagem. Se você também não me segue no Instagram, @soualineleite, todos os dias lá eu compartilho um pouco da minha rotina de mãe, de 3 filhos, mentora. Todos os dias eu adoro estar por lá também, compartilhando conhecimento, que acho que esse é o meu propósito de vida. Beijos para todo mundo que ficou até aqui. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.